Você já se pegou em um momento de quietude, tentando apenas relaxar ou encontrar um pouco de paz, mas a sua mente, como um rio caudaloso, deságua em um turbilhão de "e se? E se der errado? E se a confiança for quebrada? E se eu falhar de novo?" Essas são vozes que surgem sem convite, que parecem tomar conta do seu ser, drenando sua energia e te puxando para fora do presente. É um cenário familiar para muitos. Você não quer pensar, mas pensa. Não quer imaginar, mas a cena se forma. E quanto mais você tenta afastar essas intrusões, mais elas parecem ganhar força e ocupar espaço. Hoje, vamos desvendar por que essa batalha mental acontece e, mais importante, como é possível retomar as rédeas da sua mente. Não se trata de uma jornada mística ou de uma promessa vazia, mas de um caminho baseado em princípios testados pelo tempo e confirmados pela ciência moderna. Você descobrirá que a serenidade não é a ausência de tempestades, mas a capacidade de navegar por elas sem naufragar. A verdadeira liberdade está em discernir o que está sob seu controle e o que não está, direcionando sua energia para onde ela realmente pode fazer a diferença. Essas ideias perturbadoras que surgem são como mensageiros sem filtro, muitas vezes trazendo mensagens baseadas em medos antigos ou experiências passadas. Não são sinais de desequilíbrio ou fraqueza, mas sim o resultado de padrões cerebrais que, em sua tentativa de te proteger, acabam gerando desconforto. A questão não é que esses pensamentos apareçam, mas como você se relaciona com eles. A armadilha reside em acreditar que você é seus pensamentos, que eles definem quem você é. Mas a verdade é que você não é o que pensa. Você é a sua escolha sobre o que fazer com o que pensa. Tentar focar, descansar ou simplesmente se sentir em paz deveria ser natural, mas nem sempre é. De repente a mente dispara. E se tudo der errado? E se estiverem mentindo? E se falhar de novo? Não foi uma escolha pensar nisso. Aconteceu. A mente age como se tivesse vontade própria, sugando energia, desviando o foco e sufocando o presente. Quanto mais se tenta calá-la, mais barulho ela faz. Isso não é fraqueza. É o reflexo de um cérebro que aprendeu a se proteger antecipando perigos, mesmo quando eles não existem. Como ensina a filosofia estoica, o sofrimento não está nos fatos, mas na interpretação que se dá a eles. Quando a mente se entrega à antecipação do fracasso, revive dores e medos como se fossem realidade, alimentando a ansiedade em vez da razão. A mente que vagueia sem direção não é livre, é prisioneira dos seus próprios impulsos. Por trás desse caos silencioso, existe uma estrutura cerebral chamada rede de modo padrão. Ela é ativada sempre que não se está concentrado em algo específico, no banho, no trânsito, esperando uma mensagem, ou até em momentos felizes. É ali, nos intervalos da rotina, que os pensamentos sabotadores se instalam. Mas se a mente pode ser treinada a gerar o caos, também pode ser treinada a encontrar a ordem. Pensamentos intrusivos não são o problema. O problema é acreditar neles como verdades. Uma tempestade mental só permanece porque há quem escolha se molhar em vez de procurar abrigo. A mente age como um espelho manchado, distorce tudo o que vê. Um pensamento aparece sem ser convidado. Vai dar errado, não sou capaz, ninguém se importa, e em vez de ser descartado, é tratado como verdade absoluta. Mas um pensamento não é um fato. É apenas uma possibilidade, uma construção mental, muitas vezes moldada por memórias dolorosas ou medos passados. Pensar não é escolha, mas decidir o que fazer com o pensamento é. É aí que está o poder. A mente não pode ser silenciada à força.
mas pode ser observada com clareza. A tentativa de expulsar o pensamento é como tentar apagar fogo com gasolina. Só o fortalece. A neurociência chama isso de efeito rebote. Quanto mais se tenta não pensar em algo, mais aquilo se impõe. Dizer "não quero pensar nisso" é como destacar com um neon o que se tenta evitar. A saída está na aceitação ativa, reconhecer o pensamento, sem lutar contra ele. Não se trata de concordar, mas de parar de brigar com o que não se controla. O pensamento vem, mas ele não manda. Só permanece se houver resistência. Um exemplo prático. Surge a ideia de que algo vai dar errado. Em vez de negar ou alimentar o medo, é possível dizer internamente: sim, esse pensamento apareceu, mas ele não define minhas ações. A clareza afasta o pânico. O autocontrole começa nesse pequeno intervalo entre o que surge e o que se escolhe fazer a seguir. Uma das maiores armadilhas da mente é a fusão com o pensamento. Quando ele surge, é tratado como verdade e identidade. A pessoa não pensa que talvez vá fracassar. Ela acredita que é uma fracassada. Isso acontece porque o cérebro aprendeu a seguir rotas automáticas, reforçadas por experiências negativas. Mas o pensamento não é a pessoa. O que define alguém não é o que pensa, mas o que escolhe fazer com aquilo que pensa. Um pensamento negativo só machuca quando é acolhido como verdade. Por isso é preciso praticar a desfusão cognitiva, a arte de se desgrudar dos pensamentos. Em vez de dizer "vou fracassar", o ideal é transformar isso em "estou tendo um pensamento de que vou fracassar". Essa pequena mudança ativa áreas do cérebro responsáveis pela autoconsciência e reduz o impacto emocional. Nomear o pensamento ajuda a separá-lo da identidade. Pode ser chamado de a voz da dúvida, a ladainha do medo ou o personagem sabotador. Dar um nome, uma forma, até um tom cômico, tira o peso e devolve o controle. A mente perde força quando não é mais levada a sério. Como diz um antigo ensinamento, a mente mente, e mente bem. Essa habilidade de observar o pensamento como se fosse algo externo, e não como um reflexo da própria essência, é uma das maiores chaves para a liberdade interior. Ao invés de ser arrastado pelo conteúdo mental, torna-se possível assistir à tempestade sem entrar nela. Você já tentou dar nome aos seus pensamentos mais sabotadores? Que nome você daria ao seu crítico interno? Compartilha nos comentários. O pensamento intrusivo vive do que já passou ou do que ainda não chegou. Ele se alimenta do passado que fere e do futuro que assusta. Mas no presente, ele enfraquece. Por isso, o treino mais poderoso que existe é aprender a voltar e permanecer no agora. Os estoicos praticavam isso como um exercício de atenção ao instante. Não permitir que a mente vagueie onde não há mais poder ou ainda não há controle. O que está fora do seu alcance está fora da sua preocupação. Essa é a base da atenção plena. Treinar o foco como quem treina um músculo. Mas a atenção plena não é esvaziar a mente. É apenas observar o que está aqui, sem reagir, sem julgar, sem tentar controlar. É perceber o ar entrando pelas narinas, o peso do corpo na cadeira, os sons ao redor. E toda vez que a mente fugir, porque vai fugir, o exercício é apenas voltar. Esse voltar é o treino. É ele que reconstrói a mente e faz do caos um espaço de calma. No estoicismo, isso era chamado de autodomínio, escolher onde colocar a consciência. E onde há consciência, há liberdade. Porque o presente é o único lugar onde se tem poder. Fora dele, tudo é ilusão ou medo. Muitos pensam que é preciso esperar o medo passar para agir. Mas essa espera é uma armadilha. A mente que teme falhar nunca dará permissão para avançar. Por isso, um dos pilares para vencer pensamentos sabotadores é escolher a ação com base em valores, não em sensações.
Isso significa decidir com clareza o que realmente importa para mim e agir em direção a isso mesmo quando a ansiedade grita. O desconforto não é um sinal de que algo está errado, mas um sintoma natural de estar saindo do lugar comum. Os estoicos entendiam isso profundamente. Não é o medo que impede a ação, é a ação que supera o medo. Quando se age com base em princípios, como coragem, crescimento, integridade, cria-se um caminho novo dentro do cérebro, um rastro que comunica: é seguro seguir. Por isso, quando vier o pensamento, eu não sou capaz, não se trata de convencê-lo do contrário, mas de escolher o que representa o próprio valor. Quem age com base em princípios e não em emoções momentâneas, reconstrói sua identidade e reeduca a própria mente. Saber o que precisa ser feito é uma parte do caminho. Treinar o cérebro para realmente seguir esse caminho é o passo que transforma. É aqui que entram as técnicas neurofuncionais, simples, diretas e eficazes. A primeira é a atenção ancorada. Diferente da atenção plena, que é um estado de presença mais amplo, a atenção ancorada é um treino específico, escolher um ponto de foco, respiração, som ambiente, textura do chão ou até a linha de um texto, e retornar a ele sempre que a mente se dispersa. Esse retorno é o treino. Não se trata de manter o foco o tempo todo, mas de aprender a voltar. E é nesse movimento que o cérebro se fortalece. A repetição desse processo ativa a neuroplasticidade, a capacidade de formar novas conexões que tornam o foco mais natural com o tempo. Há também a frase de redirecionamento consciente, uma âncora verbal que dissocia pensamento e identidade. Por exemplo, isso é apenas um pensamento. Eu escolho minha resposta. Essa simples frase ativa o córtex pré-frontal, centro de decisão, e reduz a atividade da amígdala, que é ligada às reações emocionais. Retomar o controle da mente não é uma decisão de um único dia. É um treino, uma disciplina, um compromisso com o que realmente importa. As técnicas que foram apresentadas ao longo dessa jornada não são teóricas. São ferramentas que, aplicadas com constância, redesenham as rotas mentais e fortalecem sua autonomia. Essas práticas não são fórmulas mágicas. São treinos de lucidez. E como todo treino, exigem repetição, intenção e paciência. Mas a recompensa é imensa. Viver com mais clareza, mais autonomia e menos medo. O cérebro é plástico, adaptável, mas ele só muda com repetição verdadeira, com prática guiada por valores, com a firme decisão de não deixar que pensamentos ruins determinem ações ou o destino. Agora que você conhece todas as práticas, qual delas mais faz sentido para a sua vida neste momento? Compartilhe nos comentários. Vamos trocar experiências e fortalecer essa comunidade que busca mais liberdade interior. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo!